Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a republicação da RDC 10 de 2011, que é agora a resolução RDC 670 de março de 22. Ela trata da garantia de qualidade dos medicamentos importados. Então começamos lá logo com a ementa, que sofreu um pequeno ajuste. Antes ela falava sobre a garantia de qualidade dos medicamentos importados. Agora ela fala que dispõe sobre os requisitos mínimos para garantir a qualidade dos medicamentos importados. Então apenas questão de aprimoramento. Uma coisa interessante aqui que o artigo 1º, que dizia sobre o regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para a garantia da qualidade dos medicamentos importados, isso aqui foi excluído, porque ele já se repete, né? Inclusive na ementa e depois mais um artigo embaixo ele também fala isso, né? Aqui no capítulo 1, que das disposições iniciais tirou das, né? Ficou como todas as normas que estão republicando, ficou lá disposições iniciais. E nesse próprio artigo 1º, fala que estabelece os requisitos mínimos para garantir a qualidade do medicamento importado. Então não fazia sentido ter aquele outro artigo lá, tá certo? Então ele foi excluído. Aí na seção 2, abrangência, tem aquelas termos que eles estão utilizando para aprimorar e para padronizar os regulamentos. Então, antes no artigo 2º falava que este regulamento se aplica a empresas que detêm autorização de funcionamento. Agora não, tá? Esta resolução, então está sendo mais enfático ali. A mesma coisa acontece com o parágrafo único, né? Essa mudança essa semântica. E também um outro aprimoramento que antes, no parágrafo único, mencionava medicamentos biológicos disciplinados por legislação específica. Eles se situam, eles não estão nessa resolução. Tem uma outra resolução de importados para os biológicos. E agora está escrito produtos biológicos, tá? Ampliou, não só a categoria só de medicamentos. Mesma coisa no artigo 3º, né? Dessa norma. Então, tirou aí a questão do regulamento técnico e ficou resolução. O capítulo 2. Agora o capítulo 2 ele passou a ter 2 seções. Então, onde estava escrito antes do regulamento, agora ficou disposições gerais. Tá? No artigo 5º, ele fez uma mudança de uma expressão que antes ela estava no meio da frase. Então, o artigo 5º, que antes era o 6º, né? Não nos esqueçamos que o primeiro artigo foi excluído, que dizia que as empresas legalmente autorizadas para desenvolver atividade de importação, à exceção das empresas fabricantes. Então, essa frase, à exceção das empresas fabricantes, passou para o final, nesse novo regulamento. Então, ficou assim: as empresas legalmente autorizadas para desenvolver atividade de importação somente poderão importar medicamentos em sua forma terminada e em sua embalagem original, com exceção das empresas fabricantes, né? A empresa fabricante pode importar o bulk, ela pode importar só a embalagem primária, enfim, ela pode importar de todas as maneiras, porque ela tem uma fábrica que ela pode finalizar as operações todas internamente, né? O artigo 6º, que mesma coisa, né? No parágrafo único, ele dizia que o certificado de liberação do lote, juntamente com o laudo analítico pela empresa fabricante, de acordo com as especificações, deverão acompanhar o medicamento. Nessa mudança aqui, nessa publicação nova, ficou assim, ficou no início da frase, né, o deverão acompanhar. Então ficou devem acompanhar o medicamento ou certificado de liberação do lote, com laudo de análise. Ou seja, a questão de semântica, mas não mudou o conceito, o conteúdo não mudou, a forma mudou, tá certo? Na seção, então agora tem uma seção 1 aqui, que é a questão do laboratório de controle de qualidade e local de armazenamento das importadoras. Essa distinção não havia antes, então agora tem essa distinção. Os artigos todos estavam todos juntos, agora ficaram separados, ficaram encaixados aqui. Então o artigo 8º,
que antes dizia que todas as importadoras devem possuir laboratório de controle, local de armazenamento, incluindo local específico para armazenamento de amostras e tal, a empresa deve possuir capacidade técnica. Essa segunda parte virou um parágrafo único. Então, ficou assim a norma agora. Todas as importadoras devem possuir laboratório de controle de qualidade e local de armazenamento próprios, incluindo local específico para armazenar as amostras de referência. Parágrafo único. Além do disposto no caput desse artigo, a empresa deve possuir capacidade técnica operacional para realizar as atividades necessárias. Então, o artigo antes 8º virou agora o artigo 7º. Ele foi dividido em duas partes e ficou aí a segunda parte virou um parágrafo único. Tá? Tem uma seção 2 também, que são os requisitos para isenção da realização de ensaios completos de controle de qualidade. Não sei se vocês lembram, tem uma questão aqui de qualificação da rota, do transporte, os cuidados todos, questão de certificação de qualidade e o monitoramento das questões relacionadas com temperatura e umidade, pode isentar a empresa pode desobrigar a empresa de não realizar todos os testes, tá certo? Então, o inciso 4, ele também foi dividido. A parte que concerne a umidade, desse inciso 4, porque ele diz assim: as condições de temperatura e umidade durante cada operação de transporte devem ser registradas continuamente por equipamento calibrado, com comprovação que o medicamento foi mantido dentro das condições de armazenamento preconizadas no registro do medicamento da Anvisa. Aí tem uma segunda parte que fala que a umidade poderá não ser monitorada, salvo. Essa segunda parte virou o parágrafo 3º, lá embaixo. Depois de todos os incisos, parágrafo 3º, que diz: no que se refere ao monitoramento das condições que trata o inciso 4º deste artigo, a umidade pode não ser monitorada apenas em situações específicas justificadas tecnicamente. Então, dividiu em 2 para facilitar aí o entendimento. O mesmo ocorreu, gente, com o inciso 8, que fala que o Departamento de Controle de Qualidade da empresa importadora deve realizar todas as análises completas em conformidade com o registro do medicamento, dê no mínimo 2 lotes anualmente, aquela questão do número de lotes, né? 2 lotes, 8 lotes, tal, as cargas. Essa segunda parte, que menciona o número de cargas recebidas, virou o parágrafo 4º, que diz assim: no que se refere ao inciso 8 deste artigo, devem ser realizadas todas as análises completas em no mínimo 2 lotes anualmente, no caso de importação acima de 8 cargas ano de cada medicamento, e no mínimo em 2 lotes a cada 2 anos, para importação menor ou igual a 8 cargas recebidas no ano de cada medicamento. Né? Então, assim, deu uma melhorada assim, na estética da norma, né? O conteúdo não mudou, somente a forma que mudou. E o artigo 12, ele revoga a RDC 10, de 21 de março de 2011, e a resolução RDC 26, de 15 de maio de 2013. Só faço aqui um comentário nessa questão da isenção do controle de qualidade, porque a empresa também tem que olhar a RDC 234 de 2018 e a RDC 268 de 2019, juntar tudo isso daí, porque lá tem algumas outras atenuantes e isenções para a questão do controle de qualidade da importadora. Então, dê uma olhada nessas duas normas, porque elas se casam para a questão do controle de qualidade para a importadora. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Espero que todos estejam bem e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde, obrigado.